Olá, estudantes, tudo bem com vocês? É um prazer estar de novo aqui com vocês. Hoje a gente continuando o nosso conteúdo aí, né, da nossa disciplina. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as enzimas, né, uma classe especial aí de proteínas, né, no qual a gente já estudou, né, com uma função muito específica de catalisar reações, né, de acelerar essas reações que ocorrem no corpo aí de um organismo vivo, tá? Antes de nós iniciarmos, eu vou deixar um conceito para vocês aqui, que é um conceito que vocês precisam ter para que a gente consiga entender um pouquinho melhor o conteúdo aí, tá? Então é um conceito de metabolismo. Metabolismo, né? O que é o metabolismo? Né? Vocês sabem o que é o metabolismo? Né? O metabolismo nada mais é do que o conjunto de reações que ocorrem no organismo vivo, tá? Vamos escrever aí isso aí. É conjunto de reações ou transformações, né? Poderíamos botar aqui também. Conjunto de reações ou transformações que ocorrem num organismo vivo. E esse metabolismo, então, ele pode ser dividido em duas etapas, digamos assim, né? Nós temos uma que é o anabolismo, que ocorre reações de síntese, né? Ocorre, então, vamos colocar aqui reações de síntese, ou seja, vai pegar moléculas simples, vai juntar elas e transformar em moléculas complexas, né? Um exemplo muito claro de anabolismo ocorre na fotossíntese, né? Um exemplo ocorre na fotossíntese, onde o organismo vai pegar o que lá? Vai pegar água, vai pegar CO2 e luz e vai transformar tudo isso aqui numa molécula complexa de açúcar, de glicose, né? É um carboidrato, né? C6H12O6, né? Então ocorre o que? O metabolismo, anabolismo aqui, né? Uma reação de síntese, onde ele vai pegar moléculas simples e transformar numa molécula complexa, né? A outra divisão aí do metabolismo, ela chama-se catabolismo. O catabolismo, ele é o contrário do anabolismo, né? Vai ocorrer reações de decomposição O que vai ocorrer nessas reações de decomposição? Ou quebra, podemos colocar aqui então, né? Quebra. Onde esse organismo ele vai pegar moléculas bem mais complexas e vai transformar ela em moléculas simples, né? Podemos até utilizar esse mesmo conceito aqui, né? Depois lá na respiração celular, o que vai ocorrer? Ele vai pegar esse açúcar aí, esse C6H12O6, C6H12O6 e vai transformar ele em energia, tá? Através do catabolismo, né? Ele vai quebrar essa molécula de açúcar e vai transformar isso em energia, né? Então, fazendo assim um catabolismo, tá? Reações lá no teu sistema digestório, quando você come uma proteína, né? Uma proteína é uma molécula bem grande, né? Ele vai quebrar essa molécula de proteína em várias subunidades aí, vários aminoácidos, né? Então vai ocorrer um catabolismo, tá? Eu só queria deixar bem claro isso aqui para vocês, porque nas enzimas a gente trabalha muito com o metabolismo, né? Ou seja, vai ocorrer quebra, né, de moléculas
moléculas complexas vão ser quebradas em subunidades menores aí, tá? Então, o metabolismo, conjunto de reações que ocorrem num organismo vivo, e ele pode ser anabolismo, quando ele vai juntar essas e formar uma molécula complexa, ou o catabolismo, quando ele vai quebrar moléculas complexas e transformar em moléculas mais simples, tá? Beleza? Então, quem são as enzimas, tá? Vamos ver aqui então. Nas células vivas, os principais catalisadores são moléculas de proteínas, chamadas de enzimas. Opa! Então, o que ele está me dizendo aqui? Que as enzimas, elas são o quê? Proteínas, tá? Ou seja, as enzimas, elas são proteínas. Porém, há algumas exceções aqui, mas é bem pouquinho. Então, se nós fosse pensar em quantidade, 99% das enzimas, elas são proteínas. E uma classe muito pequena, né, que são chamadas de riboenzimas ou ribozimas também, né? Ribozimas também são enzimas, porém elas não são proteínas, tá? E elas são formadas por RNA e elas estão envolvidas diretamente lá na quebra lá de material genético, tá? De ácidos nucleicos, tá? Então, nós podemos dizer que as enzimas, em sua grande maioria, são proteínas, tá? Com exceção as riboenzimas ou ribozimas aí que fazem parte lá do material genético, tá? As enzimas têm função catalisadora, né? Que a gente já frisou aqui em cima também, né? O que é um catalisador, né? Um catalisador é algo que vai aumentar a velocidade de uma reação, tá? Ou seja, ele vai diminuir a energia de ativação. O que é energia de ativação? Deixa eu escrever aqui para vocês o que é energia de ativação. A energia de ativação é a quantidade mínima de energia. Quantidade mínima de energia necessária para que uma reação química aconteça. Uma reação aconteça. Ou seja, lembram ali do catabolismo que eu falei para vocês? Então, a enzima ela vai fazer o quê? Com que esse catabolismo utilize menos energia. Então, a menor energia possível para que essa reação vai acontecer, tá? Beleza? Então, as enzimas, elas têm essa função catalisadora, ou seja, elas aumentam a velocidade de uma reação, diminuindo essa energia de ativação aí, tá? Se nós for pensar nas enzimas aqui, ó, por exemplo, nós temos um substrato aqui, o A mais o B, e ele vai virar o AB, ou seja, tá ocorrendo aqui um anabolismo, né? Ele está pegando o A e o B e fazendo uma molécula complexa. Isso sem a enzima demoraria cerca de 20 horas, tá? Vamos supor aqui, um exemplo só, tá? Com a presença da enzima, essa mesma reação aqui, com a presença da enzima, ele demoraria em questão de 1 minuto para ocorrer. Então, está muito claro que a enzima, ela aumenta muito essa velocidade, tá? Tanto de anabolismo quanto de catabolismo dessas reações aí. As enzimas conseguem catalisar reações 100 milhões a 10 bilhões de vezes mais rapidamente do que as reações ocorressem sem as enzimas. Olha que informação importante. Então, olha a velocidade, né, que ela faz essas reações ocorrerem. Se nós não tivesse a enzima, demoraria 10 bilhões de vezes mais lento do que com a presença de enzimas. Isso é muita coisa, né? Que nem você comer, aí, fazendo uma analogia, se você comer uma carne, por exemplo, ela ficaria no teu estômago ali por vários dias ali, né? Já com a presença da enzima, isso é muito mais rápido, né? Essa conversão para
para as substâncias, moléculas aí que você realmente vai necessitar no teu metabolismo, tá? Então, as enzimas, elas aumentam a velocidade das reações e elas diminuem a energia de ativação. E a energia de ativação é a quantidade mínima de energia para que uma reação aconteça, tá? Beleza? As enzimas não são consumidas. Não são consumidas. O que quer dizer isso aqui? O nosso corpo não vai destruir as enzimas. Ela vai fazer o trabalho dela. Ela vai lá, por exemplo, numa proteína. Ela vai quebrar a proteína e vai voltar lá, pegar outra proteína e quebrar, vai pegar outra e quebrar, terminou o trabalho, ela volta de novo, começa de novo, né? Ou seja, elas não são degradadas, tá? Elas não são consumidas, e sim elas são regeneradas, né? Ou seja, ela não para o seu trabalho, tá bom? E também não perdem a sua estrutura terciária, porque se ela perdesse essa estrutura terciária, ocorre o quê? A desnaturação. Lembra que a gente trabalhou a desnaturação nas proteínas? Quando uma proteína terciária é desnaturada, o que ocorre com ela? Ela perde a sua estrutura tridimensional, ou seja, ela perde essa estrutura terciária e, consequentemente, com isso ela vai perder também o quê? A sua função. Então, se uma enzima é desnaturada, sempre fazem um link com as proteínas, né? Se uma enzima, que é uma proteína, ela perde a sua estrutura tridimensional, ela vai perder sua função, tá certo? Então, por alta temperatura, por um pH alto, né, e outras condições aí de luz, ela pode sim ser desnaturada, tá? Então, se ela for desnaturada, ela vai perder a sua função. A maioria das enzimas, elas têm estrutura tridimensional terciária. Algumas têm secundária, tá? Mas a maioria ela possui aí estrutura tridimensional terciária. Então, se ela for submetida a uma temperatura fora do normal dela, ela pode perder essa estrutura e não vai mais fazer o trabalho dela, que é acelerar processos, né? Tá certo? Beleza? As enzimas são altamente específicas, ou seja, cada enzima é específica para um tipo de substrato. Então, vai ter a enzima específica que vai acelerar processos de catabolismo de lipídio, tá? Vai ter lá a enzima que só trabalha com os carboidratos. Tem enzima que só aumenta a velocidade de proteínas, tá? Então, uma enzima que é específica de proteína, ela não vai agir, por exemplo, em lipídios, tá? Vai ter a enzima específica lá que vai acelerar o processo do lipídio, entenderam? Então, isso aqui é uma informação importante, ó, tá? As enzimas são altamente específicas, ok? Não existe uma enzima que vai degradar lipídio, depois ela vai lá e daí degrada proteína, depois ela vai lá e degrada açúcar. Não, isso não tem. Então, elas são muito específicas para cada tipo de substrato, tá? Vamos ver, então, aí a questão da estrutura de uma enzima, né? As enzimas são constituídas por duas partes, tá? Nós temos duas partes aí a enzima. Uma porção proteica, né? Uma porção proteica chamada de apoenzima e uma porção não proteica chamada de cofator, tá? E aí aqui a gente tem o desenho delas aqui, tá? Aqui então a gente tem uma enzima, essa amarela aqui. Essa parte amarela aqui, ela é o que? A parte proteica. Então o nome dessa parte aqui, dessa parte proteica, é apoenzima, tá? Quando ela está sozinha, ó, só ela, a gente chama de apoenzima, ou seja, só a parte proteica dela. A gente também tem a outra parte aqui, que é a segunda parte, que é o cofator, tá? O cofator, ele pode ser ferro, magnésio, zinco, pode ser cálcio, tá? Mas ele também pode ser uma vitamina, que depois a gente vai estudar as vitaminas aí, tá? Mais para frente. Mas esse cofator aqui, que é a parte não proteica, ele é constituído por um íon metálico, que pode ser ferro, magnésio, zinco ou cálcio, ou ele pode ser uma vitamina, tá?
E qual que é a função desse cofator aqui? O cofator é que ele vai ativar a enzima. Só a apoenzima sozinha aqui, ela está num estado não ativado, ou seja, ela não vai fazer a sua função. Ela só vai ser ativada quando esse cofator se encaixar aqui na enzima. O cofator vem, encaixou aqui, a enzima está pronta para trabalhar. É como se fosse o combustível da enzima, né? O cofator vem, ligou a enzima, aí ela está pronta para trabalhar. Se o cofator não está acoplado aí na apoenzima, a enzima ela é inativa, tá? Ela não vai degradar nada, não vai fazer metabolismo nenhum, tá bom? Outra região aqui importante aqui que eu puxei é o sítio ativo, tá? Que é o local de encaixe do substrato, tá? Sítio ativo, local de encaixe do substrato. O que é o substrato, gente? O que é o substrato? O substrato é aquela molécula que vai ser degradada, tá? O substrato ele pode ser uma proteína, ele pode ser uma gordura, um lipídio, pode ser um açúcar, certo? Então o substrato é aquilo que vai ser degradado, aquilo que vai ser metabolizado, tá? Então o sítio ativo é o local de encaixe desse substrato aí, tá? O cofator, a apoenzima, o sítio ativo, ok? Quando o cofator e a apoenzima estão juntos, recebe o nome de holoenzima. Ou seja, quando a enzima está ativada, ó, o cofator está acoplado ali, tá? Ou seja, essa enzima aqui ela está ativa, só aguardando o quê? O substrato, tá? Para fazer esse metabolismo aí, tá bom? Então, quando o cofator e a apoenzima estão juntos, eles recebem um nome específico aqui de holoenzima. Se ele está separado, é uma apoenzima e um cofator. Quando os dois estão juntos, é uma holoenzima, tá certo? Beleza? Como que funciona, então? Como que é o funcionamento de uma enzima, tá? Então, tá aqui, ó, a nossa apoenzima, né? Então, quando o cofator não estiver na enzima, ela é inativa. É o que eu falei para vocês ali em cima, né? Ou seja, nós temos uma apoenzima e o cofator. E nós temos aqui um substrato. Uma coisa que vocês podem perceber é que aqui a gente tem um substrato, foi feito didaticamente isso aqui, né? Então, vocês veem que o substrato ele tem uma forma triangular aqui. E o sítio ativo, que é essa região aqui, ele é quadradinho. Não tem um encaixe aqui, ó, estão vendo? Então, ela está inativa, ela não vai degradar nada ainda. Quando esse cofator se ligar à apoenzima aqui, o que vai ocorrer? Olha aqui, ó, enzima mais o cofator pegou aqui, ele ativou essa enzima. Ou seja, olha, ele mudou o sítio ativo aqui e o substrato poderá se encaixar e ser degradado ali, né, quebrado, né? Ou seja, irá fazer o metabolismo ali daquele substrato, tá? O exemplo aqui eu coloquei a sacarase, né? A sacarase é uma enzima que degrada o quê? Que faz o metabolismo da sacarose, certo? E a sacarose a gente sabe que é o quê? Um açúcar, né? Um disacarídeo, né? Um disacarídeo formado por 2 monossacarídeos, tá? Beleza? Então temos ali a sacarose, que é esse disacarídeo, né? Que é um açúcar. A sacarase, que é a enzima específica que degrada isso aí, né? Que vai quebrar, né? Porque assim, ó, só para vocês entenderem, por exemplo, o nosso corpo, se você consome lá a sacarose, o nosso corpo não consegue absorver a sacarose inteira, tá? Por quê? Porque ela é uma molécula muito grande para as nossas células absorverem isso aí. O que precisa ser feito? A sacarose, que é um disacarídeo, precisa ser quebrada em monossacarídeos, que é uma molécula menorzinha, que a gente estudou lá nos carboidratos, tá? Para aí, então, o nosso corpo conseguir absorver. Aí entra na jogada quem? A enzima. Ela vai pegar essa sacarose aí e vai auxiliar, vai acelerar
a ser quebrada, tá? Ou seja, a sacarose ela vai virar frutose, tá aqui, ó, frutose e glicose. Aí sim o nosso corpo vai conseguir absorver essas moléculas menores aqui. A sacarose sozinha não, tá? É que nem a lactose, né? A lactose, tem muitas pessoas que têm intolerância à lactose, né? Por que que é? O que que é a tolerância à lactose? A lactose é um açúcar que a gente encontra lá no leite, né? A molécula inteira de lactose a gente não consegue absorver. Precisa o quê? Quebrar ela em 2 monossacarídeos, para que daí sim a gente consiga absorver, tá? E aí entra quem? A lactase, desculpe. A lactase é uma enzima específica que faz o quê? A quebra da lactose em 2 monossacarídeos, um é a glicose e o outro a galactose. Aí sim o nosso corpo vai conseguir absorver isso aí, tá? Então é muito importante essa questão metabólica aqui de vocês entenderem, tá? Então a enzima vem, a sacarase, por exemplo, o cofator acoplou, ativou a enzima, ele vai pegar esse disacarídeo, né, aqui no exemplo, né, e vai acoplar aqui junto com no sítio ativo, junto com a holoenzima, tá? Que é o cofator mais a apoenzima. O substrato vem, acoplou no sítio ativo aqui, certo? Formando um complexo enzima-substrato. Quando nós temos aqui, ó, a apoenzima, o cofator e o substrato, tudo acoplado aqui, a gente tem aquilo que a gente chama de complexo enzima-substrato, tá? Complexo enzima-substrato, ok? Aqui está escrito, ó, enzima, cofator mais o substrato, a gente tem a formação de um complexo enzima-substrato, tá? E aí o que vai acontecer? Essa enzima vai acelerar o processo de quebra desse substrato. Nesse exemplo aqui, a gente usou a sacarose, né? A sacarose acoplou, a enzima fez o trabalho dela e formou o que aqui? 2 moléculas mais simples, tá? Uma chamada de frutose e uma de glicose, que são monossacarídeos, tá? Que é chamado então de produto. Essa enzima aqui, então, o que vai acontecer com ela? Ela vai voltar lá e vai começar outro processo. E aí ela volta e faz de novo o processo. Volta, faz de novo o processo. Ela não é degradada, como a gente falou agora há pouco aí, tá? Ela sempre vai fazer o trabalho novamente, tá? A única forma dela perder a função dela é ela ser desnaturada, ela perder a sua forma tridimensional, tá? Vamos ver aqui o que eu escrevi aqui então para vocês, né? Então, na sequência, quando o cofator estiver na enzima, ela é inativa. Quando o cofator não estiver na enzima, ela é inativa, tá? A segunda parte, o cofator se encaixa na enzima e dá forma ao sítio ativo, né? O sítio ativo é essa região de encaixe do substrato. E reconhecimento dos substratos, tá? Então, quando o cofator acoplou aqui, né? Quando ele se encaixou aqui, ele vai sim moldar esse sítio ativo e vai proporcionar o que? O reconhecimento daquele substrato específico, tá? Terceiro aqui, ó, a enzima e o substrato se aproximam do sítio ativo da enzima, formando um complexo enzima-substrato, que é o que eu falei para vocês. Quando os 3 estão acoplados assim, ó, a gente chama de complexo enzima-substrato, tá? Quando a gente fala apoenzima, é só a parte proteica. Cofator é um íon metálico ou uma vitamina, né? Que é o ativador da enzima. Quando a gente tem os 3 acoplados, a gente chama de complexo enzima-substrato. Quando a gente tem só o cofator e a apoenzima, ela recebe o nome de holoenzima, tá? E por fim aqui, quando a reação termina, a enzima está inalterada e livre para catalisar a mesma reação de novo, em um novo substrato. Entenderam? Então ela não vai ser perdida, né? Ela vai se regenerar de novo, né? E vai começar o processo tudo de novo, tá certo? Beleza? Esse modelo, então, aqui, ó, isso aqui é importante, ó, até botei ali importante. Esse modelo de encaixe, tá? Esse modelo de encaixe entre
a enzima, né? Aqui a gente tem o cofator, a enzima, né? A parte proteica, e aqui a gente tem o sítio ativo. E esse encaixe do substrato aqui, ó, com a enzima aqui, ele é chamado de modelo chave fechadura. Certo? É um modelo que foi proposto em 1894, esse modelo de chave fechadura, tá? Pela Emil Fischer. Fischer é com S aqui. Desculpe. É assim. Certo? Então ele propôs esse modelo chave fechadura, por quê? Porque é uma alusão, por exemplo, a uma chave de porta mesmo, né? Ela é muito específica, né? Se tu pega a chave de uma porta e tenta abrir uma outra, ela não vai abrir, certo? Então ela fez uma alusão a esse modelo aqui, entre a enzima e o substrato, com uma chave mesmo. Então ele é muito aceito, esse modelo chave fechadura, tá? Justamente porque ele faz essa alusão aí, então, a esse tipo de situação entre uma chave e uma porta, tá? Teríamos outros modelos aí também chamado de encaixe induzido, tá? Tem um outro modelo aqui, então, só vou comentar para vocês, mas o mais completo é esse aqui, tá? O modelo chave fechadura. Quando vocês ouvirem, modelo chave fechadura, o modelo chave fechadura é justamente esse modelo de encaixe específico, tá? Entre a enzima mais o substrato. Então ele trata muito da especificidade, tá? Especificidade entre a enzima e o seu substrato, né? É aquilo que eu falei para vocês. Cada enzima ela trabalha apenas com um tipo de substrato, tá? Não vai ver lá uma enzima, uma sacarase quebrando lactose, não vai ocorrer, tá? Então ele é muito específico aqui. Um outro modelo também que foi proposto um pouco mais recente, acho que 1958, é o modelo de encaixe induzido. Encaixe induzido, tá? Ele foi proposto esse modelo aqui, mas ele não consegue explicar algumas coisas, tá? Esse modelo é o seguinte: nesse modelo a enzima está aqui, a gente tem um sítio ativo, vem o substrato, estão vendo que ele é diferente? O substrato vai induzir o sítio ativo a se modificar, certo? Ou seja, vai ter uma indução onde a enzima ela vai modificar o sítio ativo para encaixar o substrato. Então, o substrato vai induzir a enzima a modificar o sítio ativo, tá? O substrato induz a mudança do sítio ativo. Porém, isso aqui não consegue explicar a especificidade das enzimas, né? Porque nesse modelo, qualquer enzima pode metabolizar qualquer substrato, porque o substrato é que vai induzir, então, essa mudança do sítio ativo, tá? Então, esse modelo encaixe induzido, ele não consegue explicar muitas coisas aí. Então, por isso que ele ficou um pouco obsoleto aí, né? Não consegue explicar muitas coisas, mas ele existe também, né? É bom para vocês saber que existe outro tipo de modelo. Mas o mais habitual é o chave fechadura, que consegue aí explicar muita coisa dentro desse metabolismo que ocorre nos organismos vivos aí, tá? Então, falou em modelo chave fechadura, você sabe que é um modelo que leva em conta muito a especificidade entre a enzima e o substrato, tá? Esse modelo de encaixe entre o sítio ativo de uma apoenzima, né? Lembra o que é apoenzima? Apoenzima
parte proteica da enzima, isso. E o substrato é conhecido por modelo chave fechadura, tá? Então ele leva em conta muito essa questão da especificidade aqui que eu falei para vocês, tá bom? Aqui a gente tem algumas enzimas, tá? Coloquei aqui alguns exemplos, né? A gente tem a pepsina, que faz o quê? Trabalha com as proteínas, né? Metaboliza essas proteínas. A amilase, que faz aí o metabolismo do amido e também do glicogênio. A lactase, que trabalha lá com o açúcar do leite, que eu falei para vocês, né? Ela pega esse açúcar do leite e quebra em monossacarídeos, que daí sim o nosso corpo consegue absorver, né? A maltase, que trabalha com a maltose, né? Que também é um disacarídeo, né? Forma vários monossacarídeos, né? De glicose. A sacarase, a lipase, que trabalha com lipídios, né? Uma coisa que vocês conseguiram perceber, que não sei se perceberam, é que as enzimas, ó, essas aqui são as enzimas, né? Algumas apenas, né? O que vocês conseguem perceber de normal nelas aqui, ó? A terminação, né? Ó, todas terminam, quase todas, né? Em ase, ó. Ase, 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 certo? Entenderam? Então, uma coisa muito comum de acontecer é o que? Elas receberem um nome chamado de uma nomenclatura mais clássica, né? Onde ela pega o nome do substrato, ó, por exemplo, esse aqui, ó, lipídio, o início dele e o final ase, ó, lipase, ok? Degrada lipídio, né? Sacarase, final ase e o nome do substrato, sacarose, né? Então, sacarase. Então, sempre que vocês vê alguma substância com a terminação ase, pelo menos desconfiem que ele é uma enzima, tá? Esse aqui não tem final ase porque é uma nomenclatura já usual, né? Que o pessoal mais antigo, mais usual, né? Que é a pepsina. Também tem uma outra nomenclatura que é mais sistemática, que ela é um pouco mais complexa aí, que a gente não vai trabalhar muito essa questão de nomenclaturas de enzimas aqui nesse momento, tá? Mas é interessante você saber que terminou em ase, desconfiem que é uma enzima, tá? Ó, lipase, sacarase, maltase, lactase. Qual é a enzima que degrada a lactose? Pô, lactose, lactase, entenderam? Amido, amilase, lipídio, lipase, tá? Tudo com ase no final aí, beleza? Fatores que afetam o funcionamento ideal das enzimas, certo? Quais são esses fatores que afetam esse funcionamento? Primeiro é aqueles fatores que não causam a desnaturação dela, né? É aquilo que a gente viu nas proteínas, né? Se desnaturou ela vai perder a sua função, tá? Um desses fatores é a temperatura, né? A temperatura, ela acaba quebrando ligações, né? Vocês viram lá nas proteínas que uma estrutura terciária, por exemplo, né? Nós temos a primária, né? A secundária, que ela faz algumas dobras, e a terciária, que ela acaba, né? Entre essas estruturas aqui, a gente tem ligações, né? E a temperatura, justamente, ela vai quebrar essas ligações que existem aqui, que fazem ela estar dobrada, e ela vai acabar virando, por exemplo, uma estrutura secundária, e aí ela vai perder a sua função. E a temperatura, ela age justamente nessa quebra aí. Então, a temperatura é um desses fatores que vai afetar o funcionamento da enzima, né? Eu coloquei aqui, ó, em humanos, a temperatura ideal é de 35 a 40, ou seja, um ponto ótimo, né? Se nós olhar aqui nesse gráfico, a enzima, se está a 10 graus aqui, ó, de temperatura, aqui a gente tem temperatura, né? E aqui a gente tem os pontos de funcionamento, ou seja, a energia que está envolvida aí nesse processo, né? Então, a 10 graus, a enzima não está funcionando direito, né? Isso em humanos, aqui nós estamos com esse exemplo aqui. 20, então o ponto ótimo, que é esse ponto aqui, onde a enzima está mais ativa, que ela está fazendo a sua função com mais
agilidade, utilizando menos energia, é entre 30 e 40 graus aqui, né? 35 a 40 graus que está falando aqui. Por que que nos seres humanos as enzimas funcionam bem nessa temperatura aqui? E aí? Porque a nossa temperatura, ela é sempre a mesma, né? A gente sempre está numa temperatura entre 35 e 40 graus, né? Passou de 40 graus, as enzimas começam a desnaturar, começam a perder suas funções e muita coisa no nosso corpo começa a ser prejudicado, tá? Então a temperatura, ela tem uma função muito importante. Tá, beleza? Então, caso a temperatura do corpo suba ou diminua, a ação das enzimas será prejudicada, pois elas podem ser desnaturadas. A enzima saiu aí da temperatura ideal dela, ela vai perder a sua função, vai ser desnaturada. Um exemplo aqui também é o ovo, né? A proteína que a gente tem no ovo, né? A proteína albumina, no momento que você aquece o ovo, né? Ela acaba desnaturando, aquela parte da clara que fica branca é a proteína toda desnaturada, tá? Então, a temperatura, ela age diretamente no funcionamento da enzima. Outro fator é o potencial hidrogeniônico, né? O nosso conhecido pH, tá? Também, né? Então, no nosso corpo humano, por exemplo, a gente tem diferentes pHs. No nosso estômago, a gente tem um pH. Na boca, você tem outro pH. Então, uma enzima que trabalha no estômago, ela na tua boca, ela ia ser inativa. Ela ia perder a sua função, né? Porque ela ia ser desnaturada, tá? Então, aqui a gente tem a relaçãozinha, né, entre o pH e a velocidade aí de reação, né? Então, quando o pH está num pH ideal para aquela enzima, né? Por exemplo, aqui, ó, a lipase, né? Vamos pegar a pepsina aqui, ó, de exemplo. A pepsina, ela é uma enzima que degrada proteína e ela está presente lá no nosso estômago, tá? Beleza? Lá no nosso estômago, o nosso pH é 2, ou seja, bem ácido. E olha qual que é o pH ótimo dela, 1,5 a 6. Então lá ela vai funcionar muito bem, porque lá nós temos um pH bem ácido também. Agora, se essa enzima pepsina, ela estiver na tua boca, olha na tua boca aqui qual que é o pH, um pH neutro, um pH 7. Ela vai funcionar de uma maneira boa lá na tua boca? Não, não vai, né? Porque ela precisa desse pH 1,5 a 1,6, que só vai encontrar lá no nosso estômago, tá? Então, se nós pensar aqui, ó, na pepsina, o pH ótimo dela aqui seria 2, vamos supor. Então, 2, ela estaria trabalhando aqui no ponto máximo dela, né? O pH ficou mais ácido do que isso, ou ele começou a neutralizar, por exemplo, na tua boca aqui ele é 7, né? A enzima vai perder a sua função, né? Ela não vai trabalhar de uma forma correta aí, entenderam? Então, o pH ele influencia muito também na questão da função dessas enzimas aí, tá? No intestino a gente tem o pH 8, um pH um pouco mais básico, né? Certo? Aqui a gente tem algumas enzimas, né? Você pode dar uma olhada aí, né? E o pH ótimo que ela vai funcionar. Só de olhar o pH dela aqui, a gente já pode até desconfiar mais ou menos aonde que ela vai estar, né? Por exemplo, a maltase, ela não vai estar no estômago, né? Porque a maltase, ela funciona num pH de 6 a 7, né? Então, provavelmente, ela vai estar na boca, né? Essa enzima, certo? Entenderam? Então, mais ou menos entre o pH ótimo aí. Outra, aqui eu repeti, ó. Outro fator que vai influenciar aí nesse funcionamento bom da enzima é a concentração do substrato, né? Em algumas vezes pode ocorrer uma diferença muito grande de concentração entre o substrato e a enzima. Ou seja, se você tem aqui, ó, né, enzima e o substrato. A bolinha azul, ele é o substrato, tá? A bolinha azul, ele é o substrato e o vermelhinho é a enzima. Aqui tem pouca
pouco substrato, bastante enzima, então o funcionamento está bem tranquilo, né? Está bem tranquilo. Aqui aumentou o substrato, mas tem enzima suficiente para dar conta de todo o substrato. Aqui aumentou ainda mais o substrato, mas ainda assim temos enzima suficiente para degradar tudo aquilo ali, certo? Agora, passou daqui para frente, se aumentar mais o substrato, o que vai acontecer? A concentração de substrato vai ser maior do que a enzima. Isso vai ocasionar o quê? A enzima não vai dar conta de metabolizar todo aquele substrato. E aí vai ocorrer uma saturação, né? Ou seja, vai saturar em relação o substrato em relação à enzima, entenderam? Então a concentração do substrato também influencia. Se tu tem mais substrato do que enzima, é lógico que vai atrasar um pouco esse metabolismo. Então, o ponto ideal seria o quê? Um substrato para cada enzima bem direitinho ali. Passou disso, né? A gente começa a ter problemas aí no metabolismo desse substrato, tá bom? Concentração de substrato, pH e temperatura, que são os fatores, tá? Então, os fatores que interferem no funcionamento da enzima é o quê? A temperatura, certo? O pH, que é o potencial hidrogênio iônico, né? Os níveis de hidrogênio que estão ali, né? naquele ambiente, né? Quanto maior o número de hidrogênios, mais ácido é esse pH, tá? Ou seja, nós temos um nível de pH aqui, eu não falei para vocês, mas a gente tem aqui um pH 1, um pH 7 e um pH 14, né? Aqui baixou de 7, a gente tem um pH ou um lugar ácido. Um pH neutro e básico. Do 7 para cima, um pH básico, para baixo ácido, e se ele tiver no 7, ele é um pH considerado neutro, tá? Então, fatores são a temperatura, o pH e a concentração de substrato, tá? A concentração de substrato são os fatores aí que interferem no funcionamento normal de uma enzima, certo? Outro ponto que nós vamos analisar aqui na questão das enzimas é a questão de inibição enzimática, tá? A atividade da enzima pode ser reduzida por diversos tipos de substâncias químicas, né? Aqui já vou adiantando para vocês, muitos daqueles inseticidas, por exemplo, que tu usa lá na tua casa, eles têm bases ou estudos em cima dessas enzimas. Eles vão agir nessas enzimas, fazendo com que esse inseto, por exemplo, não consiga mais ter lá a produção de alguma substância essencial para ele, e ele acaba entrando num colapso e morrendo, né? Então, a maioria dos inseticidas atua em cima dessa inibição enzimática aí, tá? Num processo que recebe o nome de inibição enzimática. Então, a inibição enzimática é o quê? Ela é a redução da atividade enzimática através de uma substância química específica, tá? Na inibição enzimática, a substância inibidora forma ligações químicas com as enzimas de modo que vai interferir na sua atividade catalítica, certo? Então, o que vai acontecer? Essa substância química ela vai, de certa maneira, competir com o substrato, né? Que eu já vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, a gente tem inibidores, né? Então, esses inibidores eles podem ser reversíveis, ou seja, ele vai inibir essa função da enzima, mas ele pode sair e a enzima pode voltar à sua função normal, tá? Ou ele pode ser irreversível quando ele não vai mais soltar da enzima, ou seja, a enzima vai ficar inativa para sempre e vai perder a sua função, tá? Dentro das reversíveis, a gente tem os competitivos, não competitivos e os incompetitivos,
tá? Vamos só ler aqui então, ó. A inibição de enzimas reversível diminui a atividade enzimática através da interação reversível, ou seja, o inibidor estabelece com a enzima um complexo com uma ligação instável, ou seja, essa ligação entre o inibidor e a enzima, ele pode ser desfeito, né? Desfeito, por quê? Porque ocorre uma ligação muito instável, uma ligação muito fraca, tá? Como a ligação é instável, após a dissociação do inibidor com a enzima, pode retornar à sua atividade. Então, como a ligação ela não é uma ligação muito forte, isso pode acontecer desse inibidor se desligar da enzima e a enzima pode retomar então a sua atividade normal. Por isso que é chamado de reversível. Dentro das reversíveis a gente tem 3 tipos de inibição, tá? Nós temos a competitiva, né? A competitiva. Os inibidores competitivos são substâncias que concorrem diretamente com o substrato específico da enzima. Por isso do nome competitivo. Ou seja, ele vai concorrer com o substrato, né? Olha aqui, ó. É esse caso aqui, ó, desses dois aqui. Olhem aqui, nós temos a enzima e temos o substrato, né? E aqui nós teríamos o cofator, né? Vem o substrato, encaixou perfeitamente na enzima, vai ocorrer tudo normal. Onde que o inibidor vai agir? No sítio ativo. Ó, o inibidor aqui, ó. Ele está aqui, ó, competindo com o substrato. Se vier um substrato aqui, né? Sei lá como ficaria o desenho aqui. Meu Deus, ficou bem igual. Mas pensem, ó, o substrato vai vir e vai encontrar quem aqui já ocupando esse lugar? O inibidor. E aí não vai conseguir acoplar aqui, né? Então ele está competindo diretamente com o substrato pelo sítio ativo aqui da enzima, tá? Por isso competitivo. E esse pode ser reversível, ele pode a qualquer momento sair e aí vem o substrato, encaixa e continua tudo normal aí, beleza? Vamos para o não competitivo. Não competitivo ele já sugere uma não competição com o substrato, ou seja, ele não vai atuar no sítio ativo, né? A substância inibidora pode ligar-se tanto à enzima quanto ao complexo enzima-substrato. Lembra o que é o complexo enzima-substrato? A enzima é só aquela parte da apoenzima, né? A parte proteica, né? Já o complexo enzima-substrato é quando tem a enzima, o cofator e o substrato já todos acoplados ali. Então, esse não competitivo aqui, ele pode se acoplar quando a enzima já está com o substrato acoplado ou quando ele não está acoplado ainda, tá? Só que ele não vai encaixar no sítio ativo, ele vai se encaixar em outro ponto da enzima, né? E esse outro ponto da enzima, ou seja, um sítio diferente de ligação, né? Esse aqui é o sítio ativo. Um outro sítio que a gente tem aqui é chamado de sítio alostérico, tá? Quando tem um outro sítio ativo aqui, um outro ponto de ancoragem aqui, de acoplamento, a gente chama de sítio alostérico, tá? Alterando a formação do produto final ou dificultando ou reduzindo. Vamos por exemplo aqui, mais fácil, né? Vem o substrato, se ele já tiver encaixado, como aqui, quando o inibidor encaixar, ó, o inibidor encaixando aqui, ele vai mudar o produto final, vai reduzir a velocidade, vai dificultar as coisas. Quando o substrato não está encaixado ainda, o inibidor vem, acoplou aqui na enzima, vai mudar a forma do sítio ativo aqui, ó, estão vendo? Olha como é diferente, o substrato é o verdinho e o sítio ativo é a parte que está aberta aqui. Está diferente, por quê? Porque o inibidor alterou essa forma do sítio ativo aqui. E aí vai dificultar o substrato de encaixar ali, de acoplar ali, tá? Então, ele não está competindo diretamente com o substrato pelo sítio ativo. Ele está acoplando aqui em outro ponto, outra região, que a gente chama de sítio alostérico. Mas ele vai interferir diretamente no substrato. Por quê? Porque ele vai mudar a forma do sítio ativo ou ele vai dificultar a produção dos produtos desse substrato, né? Ele vai dificultar, ó.
né? Ele pode até sair, pode reduzir a velocidade, então ele não vai competir diretamente, por isso do nome. Competitivo, direto no sítio ativo. Não competitivo, acoplou no sítio alostérico, vai mudar a forma do sítio ativo aqui, tá? E nós temos os incompetitivos, né? A inibição incompetitiva caracteriza-se pelo fato de o inibidor não combinar com a enzima livre, nem afetar a sua reação com o substrato normal. Contudo, ele se combina com o complexo enzima-substrato para originar um complexo ternário inativo, ou seja, ele não vai competir com nada aqui, né? De nenhuma forma. Vai vir o substrato, vai acoplar na enzima, mas aí que vem o inibidor, no complexo enzima-substrato, tá? Quando tudo já está acoplado aqui, querendo funcionar, o inibidor vem e se acopla junto com esse complexo enzima-substrato e vai inativar isso aí. Vai ficar parado ali. Não vai ter produção de nada. Ou seja, a enzima vai ficar como se fosse inativa, mesmo estando com o substrato acoplado ali, tá? Então, ele vai ser incompetitivo, tá certo? Então, as três formas de inibição reversível são essas. E, em qualquer momento, o inibidor pode soltar da enzima e o processo ser normal novamente, tá? Então, o competitivo compete diretamente com o substrato pelo sítio ativo. O não competitivo não compete com o substrato pelo sítio ativo, porém, ele acaba interferindo diretamente aqui no sítio ativo, né? Ele muda lá a forma do sítio ativo, ou dificulta esse substrato a enzima a fazer essa quebra desse substrato, tá? E o incompetitivo, o inibidor, ele vai se ligar ao complexo enzima-substrato e vai inativar esse complexo. Vai ficar parado, não vai ter produção de nada, vai ficar ali parado, certo? E a outra forma, então, dos inibidores são os irreversíveis, que é uma ligação um pouco mais forte entre o inibidor e a enzima, né? E esse vai ser irreversível, né? Os inibidores irreversíveis são aqueles inibidores que se ligam no sítio ativo da enzima, né? De modo a formar um complexo estável, ou seja, há uma formação de uma ligação covalente muito forte, né? Entre o inibidor e a enzima, o que pode promover uma destruição dos grupos funcionais essenciais da enzima. E aqui eu até botei o exemplo dos inseticidas, né? Eles vão fazer esse tipo de inibição, ou seja, não vai mais voltar a enzima a ser normal. Isso vai ser de uma forma irreversível, algo que não vai mais mudar, ou seja, o inibidor ele não vai mais soltar a enzima, né? Ele vai ficar preso à enzima e aí vai inativar essa enzima aí, vai destruir grupos funcionais dessa enzima, tá certo? E ela não vai mais promover a sua função normal, digamos assim, tá certo? Beleza? E chegamos ao fim aqui dessa nossa parte de enzimas, tá? Espero aí que vocês tenham entendido um pouquinho das enzimas, tá? O conteúdo tá bem completinho aqui, né? Sei que algumas partes aqui podem ser um pouco, talvez um pouquinho mais complexas e tal, mas não é difícil de entender isso aqui, tá? O que eu preciso que vocês lembrem é que a enzima, em sua maioria, é uma proteína, tá? Que tem a função lá, quando a gente falou nas proteínas, a gente falou. As proteínas têm função catalisadora. E aí, são específicas quem? As enzimas, tá? Então, as enzimas têm essa função catalítica aí, essa função de catabolizar, né? De diminuir a energia de ativação, de acelerar um processo, tá bom? Sem a enzima, nós não conseguiria manter um nível bom de produção de substâncias para atender as nossas necessidades metabólicas, certo? Beleza? Então, desejo a vocês aí bons estudos e até a nossa próxima aula.